Palavra do Senhor mais uma vez, nós vamos orar ao Senhor, orar ao nosso Deus, mais uma vez colocando as nossas vidas diante do Senhor, rogando a Deus por nós, pelas nossas vidas, rogando ao Senhor pelos nossos corações e assim também nos preparando mais uma vez em oração para ouvirmos a palavra do Senhor pregada. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, reconhecendo a nossa necessidade da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós, reconhecendo, ó Pai, que tudo que temos, tudo que somos, de fato, vem do Senhor. A nossa salvação vem do Senhor. O que recebemos, recebemos por graça do Senhor. E por isso, ó Pai, nós te pedimos que a cada dia o Senhor nos ensine, ó Pai, pela compreensão de que tudo que nós recebemos vem de Ti, a estarmos dispostos a abrir mão daquilo que é nosso, aquilo que muitas vezes é o nosso direito, por causa do Evangelho, por causa da igreja, por causa dos nossos irmãos. Senhor Deus, que o Senhor ensine a nós nessa noite e na nossa vida comum e diária, ó Deus, que o Evangelho é mais precioso do que os direitos que conquistamos, que o Evangelho é mais precioso do que o nosso próprio bem-estar, que o Evangelho é mais precioso do que os benefícios que nós podemos obter e desfrutar nessa vida. Que isso sirva, Senhor Deus, como um princípio que guia as nossas vidas e que assim, ó Deus, esta igreja possa ser de fato um local onde reina o amor ao Senhor e o amor um ao outro, o amor aos irmãos, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa santificar a Tua igreja, que o Senhor possa nos santificar, santificar as nossas famílias, santificar os nossos lares, santificar o Teu povo, ó Pai, para que nesse mundo onde cada um luta por si mesmo, nós sejamos diferentes ao lutar primeiro por Cristo, o Seu Evangelho e Sua glória, e também lutando pelo bem dos nossos irmãos. Que o Senhor nos faça assim, mais parecidos com o nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos abrir nesta noite no capítulo 9, com a graça do Senhor, e nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 1 desse capítulo até o versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios, capítulo 9, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 14. Na última semana nós concluímos o capítulo 8 e com a graça do Senhor Jesus, hoje nós iremos iniciar o capítulo 9. Ouça a leitura com atenção, ela nos diz assim: Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como um homem? Não é verdade que a lei também diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo
para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém. Mas mais uma vez vamos em oração ao nosso Deus, pedindo a sua graça desta vez para refletirmos sobre essa porção da sua palavra. Vamos ao nosso Senhor. Senhor, nós louvamos, ó Pai, o teu santo nome, porque a tua palavra foi lida e nós esperamos colher nela os frutos da vida eterna. Te pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração, que nós sejamos exortados e alimentados pela tua palavra, para que assim nós sejamos mais parecidos com Cristo, aquele que não julgou como algo que deveria se apegar o fato de ser filho de Deus, mas veio ao mundo, se fez carne, morreu por nós e ressuscitou por nós. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, sem sombra de dúvida, nós vivemos em dias onde a palavra direito ela é muito comum e ela é muito utilizada, né? Se fala de direitos humanos, se fala de direitos trabalhistas, se fala dos direitos dos servidores públicos, enfim, cada classe da sociedade luta por direitos, e essa, sem sombra de dúvidas, é uma das palavras preferidas dos nossos dias, a palavra direito. E se você reparou bem na leitura desse texto, essa é uma das palavras que Paulo mais usa nesses versículos, direito. Mas ao contrário do que normalmente do nosso uso comum da palavra direito, Paulo não utiliza a palavra direito aqui para falar de algo que ele lutou para ter. Pelo contrário, Paulo fala da palavra direito aqui, Paulo usa a palavra direito aqui justamente para falar de algo que ele abriu mão. Não por causa de um privilégio maior que ele poderia alcançar, mas por causa justamente do amor ao Evangelho e do amor que ele possuía pela Igreja do Senhor. No último domingo, irmãos, nós iniciamos uma nova sessão na carta de Paulo aos Coríntios e nós precisamos lembrar de algumas coisas, de alguns detalhes sobre essa carta e sobre a situação dessa carta, para que a gente consiga entender o que Paulo está escrevendo aqui. Nós devemos lembrar que a igreja de Corinto não era uma igreja fácil, pelo contrário, era uma igreja muito difícil, com muitos problemas, e o apóstolo Paulo então passou boa parte da sua carta em vários momentos tentando resolver problemas diferentes, desde problemas envolvendo o casamento, a vida comum dos irmãos, até divisões no meio da igreja, e agora um outro problema, um problema ligado ao consumo de carnes oferecidas ou comidas oferecidas a ídolos, a falsos deuses. E nós precisamos lembrar do contexto da própria cidade para entender o que isso significava. E a situação, irmãos, é a seguinte: a igreja de Corinto ela foi fruto da pregação do apóstolo Paulo, e como nós sabemos muito bem, a cidade de Corinto não era uma cidade que temia o Senhor. Pelo contrário, a cidade de Corinto era uma cidade idólatra, com diversos deuses diferentes. E o resultado da pregação do apóstolo Paulo foi que pessoas comuns que serviam a diversos deuses agora faziam um compromisso com o Senhor Jesus Cristo de servir somente o Senhor Jesus Cristo. Isso significava, obviamente, que essas pessoas iriam abandonar os demais deuses, iriam abandonar a adoração aos deuses falsos que eram adorados na cidade de Corinto. O grande problema disso, irmãos, é que abandonar esses deuses na cidade de Corinto significava não só escolher uma outra religião, mas significava sofrer consequências sérias na sua própria vida social e até mesmo na sua vida familiar. A razão para isso, irmãos, é que tomar a decisão de abandonar os deuses para seguir a Jesus tinha um forte impacto social. Porque a honra a outros deuses, irmãos, fazia parte não só da vida da cidade, mas fazia parte dos costumes familiares e até mesmo de obrigações civis. Ou seja, os cidadãos de Corinto, eles tinham como dever familiar e civil adorar diversas divindades, inclusive o próprio imperador. Desta forma, quando alguém decidia abandonar os falsos deuses para servir o Senhor Jesus Cristo, ele poderia ser visto como alguém que era um mau cidadão, alguém desobediente, alguém que deveria ser excluído da família, deveria ser excluído até mesmo da própria cidade. A questão, irmãos, do consumo da comida oferecida a ídolos estava tão impregnada na vida da cidade de Corinto que nos templos daquela região existiam muitas salas de jantares.
E nas salas de jantares no templo eram oferecidas festas de aniversários, funerais, festas pelo nascimento de crianças e outros tipos de jantares. E nesses jantares eram adorados falsos deuses e também era comidas que eram oferecidas a esses deuses. A grande questão é que se um cristão ele deixasse de participar dessas refeições, ele deixaria de participar de festas de aniversário da sua família, deixaria de participar de funerais dos seus amigos e familiares, deixaria até mesmo de participar de jantares onde negócios seriam tratados. Ou seja, irmãos, a questão da comida oferecida a ídolos não é simplesmente uma questão de eu posso ou não comer carne, mas é uma decisão muito séria que comprometeria a própria vida social daqueles irmãos. Escolher não participar dessas refeições tornaria aqueles irmãos separados da sociedade. Eles poderiam sofrer consequências no trabalho, na família e até mesmo consequências civis. Ou seja, irmãos, seguir o Senhor Jesus Cristo naqueles dias envolvia uma decisão muito difícil. E a grande questão, então, que os coríntios têm diante deles é: nós devemos ou não, nós podemos ou não participar dessas comidas oferecidas a ídolos? E o resultado dessa questão, irmãos, foi basicamente 2 grupos na igreja. O primeiro grupo que dizia: não, nós podemos comer as carnes oferecidas a outros deuses, nós podemos participar desses jantares. Isso por quê? Porque esses deuses não existem, só existe um único Deus verdadeiro. E se só existe um único Deus verdadeiro, não tem problema a gente participar, porque os falsos deuses não existem, eles não são nada em si mesmos. Já existia um outro grupo na igreja que dizia o contrário, que dizia: nós não podemos participar desses jantares. Nós não podemos participar desses cultos onde a comida dada a outros deuses é oferecida, porque senão nós vamos estar participando da idolatria deles. E eles então escrevem para Paulo perguntando o que eles deveriam fazer. E essa não é a primeira vez que Paulo trata com ele desse assunto, pelo contrário, parece que Paulo já vem tratando com ele sobre esse assunto já algumas vezes. E Paulo então, no capítulo 8, começa a sua resposta. E a primeira resposta que Paulo dá é a seguinte: Paulo diz: irmãos, vocês que acham que pode comer essa carne e participar desses jantares, vocês estão parcialmente certos. De fato, só existe um Deus verdadeiro. De fato, os falsos deuses não existem, mas vocês estão se esquecendo de uma coisa: o irmão de vocês, que ainda é imaturo na fé, ele não tem convicção ainda plena dessas coisas. Ele ainda não entende plenamente essas coisas. E quando vocês participam dessas refeições, você está chamando esses irmãos, convidando esses irmãos para participar junto com você. E por causa disso, por causa do seu mau testemunho, esse irmão acaba se perdendo e caindo no pecado. Ou seja, Paulo começa no capítulo 8 a estabelecer um princípio fundamental, que nós devemos ser guiados, irmãos, não simplesmente pelo conhecimento teológico, pelo conhecimento das escrituras que nós temos. Nós devemos ser guiados pelo amor aos nossos irmãos. Nós devemos evitar qualquer atitude da nossa parte que possa servir de tropeço para o nosso irmão, que possa levar o nosso irmão a pecar contra o Senhor. Agora, então, no capítulo 9, Paulo continua falando desse assunto e Paulo, então, vai dar o seu próprio exemplo. Paulo vai oferecer o seu próprio testemunho como exemplo de renúncia aos seus próprios direitos por causa do Evangelho. Paulo, nesses versículos do capítulo 9, vai lembrar que ele não fez uso do direito de viver pela pregação do Evangelho para não criar obstáculo ao Evangelho e para ganhar mais pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E com o exemplo dele, Paulo busca nos ensinar que no centro da questão das comidas oferecidas a ídolos deve estar a prioridade do Evangelho e isso em relação à vida e direito das pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, irmãos, o testemunho de Paulo que nós vamos olhar nessa noite nos ensina mais sobre a vida comprometida com o Evangelho, uma vida que não é comprometida simplesmente com seus próprios desejos, direitos e gostos, mas de fato uma vida que é comprometida pela prioridade do Evangelho. Ou seja, nessa noite, irmãos, nós iremos aprender que todos nós devemos estar dispostos a renunciar direitos e liberdades por causa do Evangelho de Cristo. Todos nós devemos estar dispostos a renunciar direitos e liberdades por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso primeiro a partir do testemunho de Paulo, quando ele nos ensina que quem prega o Evangelho tem o direito de viver pelo Evangelho, apesar dele ter aberto a mão desse direito. Vamos ver os versículos 1 e 2
do capítulo 9, quando Paulo começa a chamar a atenção dos coríntios para o seu próprio exemplo através de perguntas retóricas. Paulo diz assim: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. E aqui, irmãos, Paulo começa com uma série de perguntas envolvendo o seu apostolado, o seu chamado para ser apóstolo e a sua liberdade. E ao contrário do que nós vemos em outra carta, irmãos, Paulo não parece estar aqui defendendo o seu apostolado, defendendo o direito de dizer que ele é apóstolo. Aqui Paulo parece estar muito mais utilizando o seu testemunho como exemplo. Os irmãos de Corinto sabem que ele é apóstolo, os irmãos de Corinto recebem o apostolado dele, e é justamente por isso que Paulo está utilizando o seu próprio exemplo para impactar a vida deles. E Paulo começa então com uma série de perguntas. Paulo diz: será que eu não sou um homem livre? Será que eu não sou um apóstolo? E aqui ele diz: será que eu não vi o Senhor Jesus Cristo? E todas essas respostas, irmãos, merecem um sim. Sim, Paulo, ele é um homem livre, ele foi liberto pelo Senhor Jesus Cristo, como cada um daqueles irmãos. Paulo também era apóstolo. Paulo viu o Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco, nós lembramos muito bem disso. Ou seja, Paulo está dizendo: eu tenho todos os direitos que vocês têm e que os apóstolos têm. E a razão para isso, irmãos, é porque provavelmente aqueles irmãos que estavam dizendo que se podia comer carne oferecida a ídolos, estavam justamente utilizando a liberdade que eles possuíam para comer. Eles diziam: olha, nós podemos comer carne porque nós somos livres em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo: eu também sou livre. E Paulo diz: eu não só sou livre, eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu encontrei com o Senhor Jesus Cristo em Damasco. Eu fui chamado pelo Senhor Jesus Cristo como Pedro foi, como João foi e como os demais apóstolos foram. Eu tenho os mesmos direitos que cada um deles possui. Inclusive, Paulo vai dizer mais. Paulo vai mostrar que a igreja de Corinto era um testemunho do seu chamado, era o selo do seu chamado. Afinal de contas, aquela igreja não era fruto do trabalho de Pedro. Aquela igreja não era fruto do trabalho de João, aquela igreja era fruto do trabalho do apóstolo Paulo. E ele diz: vocês são o selo do meu apostolado. Por isso, Paulo vai dizer que se existe alguém que possa duvidar do seu chamado para apóstolo, certamente esse irmão não podia ser da igreja de Corinto. Porque todos os irmãos da igreja de Corinto deveriam estar muito bem conscientes de que Paulo era apóstolo. Afinal de contas, foi Paulo quem pregou o evangelho para eles em primeiro lugar. Antes de qualquer outro, foi Paulo quem pregou o evangelho para eles. Por isso Paulo diz: eu sou livre, eu sou apóstolo, vocês sabem disso, eu preguei o evangelho para vocês. E aí nos versículos de 3 a 6, Paulo não só estabelece o seu direito como apóstolo, mas ele estabelece seu direito como alguém que pode viver do evangelho. Veja os versículos de 3 a 6. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Primeiro, Paulo começa dizendo que ele é apóstolo de fato. Ele tem a marca de um apóstolo. Ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Ele viu o Senhor Jesus Cristo como os demais apóstolos viram, e ele foi chamado de fato para ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas agora Paulo vai defender o direito dele de ser sustentado como apóstolo. Paulo vai defender o seu direito de comer e de beber. Em outras palavras, Paulo defende, ou está defendendo aqui, o seu direito de ser sustentado pelo trabalho que ele faz como pregador da palavra e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que ele está se defendendo diante daqueles que questionam. E aqui, mais uma vez, não parece que estão questionando a autoridade dele como apóstolo, mas sim questionando o direito que ele tinha de receber por causa disso. E é por isso que ele pergunta no versículo 4, será que nós não temos o direito de comer e beber?
Além disso, Paulo até menciona o direito do casamento. Paulo diz, será que nós não podemos nos casar e ter uma mulher e levar essa mulher para onde nós vamos? E a situação aqui, irmãos, parece ser a seguinte. Paulo está dizendo, olha, eu como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, assim como os demais apóstolos, tenho todo o direito de ser sustentado pelas igrejas, e não só de ser sustentado. Eu poderia muito bem fazer como Pedro faz, como outros apóstolos fazem, que possuem mulheres, e essas mulheres viajam com eles e comem com o dinheiro da igreja e viajam com o dinheiro da igreja. E Paulo não está dizendo que eles estão errados. Paulo está dizendo, eles fazem isso e eu poderia fazer a mesma coisa. Se eu quisesse, eu poderia ter uma esposa, eu poderia levar ela para as igrejas, ela deveria comer junto comigo e ela iria viajar junto comigo. E aqui, irmãos, Paulo está estabelecendo todos esses direitos, não para mostrar que ele era merecedor de todas essas coisas, mas como nós vamos ver mais à frente, Paulo está estabelecendo todos os seus direitos, ele está fazendo uma lista dos direitos que ele tem, para no fim das contas dizer, eu abri mão de todos eles, por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja, no que Paulo está fazendo aqui, é desenvolvendo o princípio que foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo nos diz no Evangelho de Lucas, o trabalhador é digno do seu salário. E Jesus Cristo disse isso quando ele enviou os discípulos e disse aos discípulos, olha, vocês vão pregar a palavra e vocês podem comer e beber enquanto vocês estão hospedados na casa dos crentes. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo, desde o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, estabelece um princípio claro. Aquele que vive da pregação da palavra deve ser sustentado pela pregação da palavra. Inclusive, Paulo vai mencionar esse mesmo princípio na carta dele aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, e até mesmo na primeira carta de Timóteo, quando Paulo repete isso, aquele que é pregador da palavra é digno do seu sustento. E aqui, irmãos, nós nos voltamos novamente para a palavra direito, não é? Porque Paulo tem utilizado bastante essa palavra e vai continuar usando essa palavra ao longo do capítulo 9. Ele já usou no capítulo 8 e vai continuar usando no capítulo 9. Essa palavra apareceu lá no capítulo 8, no versículo 9, quando foi traduzida por liberdade. É interessante isso, né? Que no capítulo 8, versículo 9, a palavra direito é traduzida como liberdade. E Paulo, nesse versículo, no capítulo 8, ele usa essa palavra direito para advertir os irmãos de Corinto a não usarem um suposto direito que eles tinham para provocar o tropeço dos seus irmãos. E aqui, irmãos, nós temos algumas possibilidades. A primeira delas, como um autor chamado Winter ele vai argumentar, é que a participação dos coríntios nesses festivais de comida oferecidas aos ídolos não era apenas um privilégio, mas era um direito como cidadão de Corinto. E aqui nós lembramos que existia algo chamado de culto ao imperador e de festividades a deuses pagãos. E nessas festividades, o cidadão de Corinto ele tinha o direito de participar dessas festas. E eram festas certamente grandiosas, eram banquetes muito grandes. E parece que alguns da igreja de Corinto estavam justamente utilizando a justificativa de que eles tinham o direito de participar dessas festas para comer. E eles chegam para Paulo e dizem, Paulo, nós temos todo o direito de comer essa carne oferecida aos ídolos. Nós temos direito porque nós somos cidadãos de Corinto. Nós temos direito porque os nossos impostos financiam essas festas aos ídolos. E nós podemos comer dessas festas. E Paulo parece então estar dando uma resposta e dizendo, irmãos, vocês querem falar de direitos? Eu posso falar sobre direitos. E Paulo começa a lançar uma lista e ele diz, se vocês querem falar de direitos, eu vou falar de alguns dos direitos que eu tenho. E que eu abri mão por causa do Evangelho. Vocês querem falar de direito? Eu tenho o direito de comer e beber às custas de vocês. E eu não fiz isso. Eu tenho o direito de ter esposa e eu não me casei. Eu tenho o direito de ser sustentado e sustentar a minha família e eu não usei desse direito. E vocês querem falar comigo sobre direitos? Além disso, irmãos, é possível que para outro lado, para outra questão não política, esses irmãos de Corinto estivessem utilizando essa palavra direito como justamente fruto da liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Nós temos o direito de participar, nós temos a liberdade para participar. De qualquer forma, Paulo está dizendo, irmãos, vocês querem mesmo falar sobre direitos? Vocês querem mesmo falar do que vocês têm o direito aqui comigo, eu, o apóstolo Paulo, que abri mão de tudo o que eu tinha por causa de vocês e por causa do Evangelho?
O exemplo de renúncia, irmãos, de Paulo aos seus próprios direitos é um tapa na face daqueles irmãos de Corinto que estavam querendo brigar por si mesmos no meio da igreja. Paulo poderia ter se casado, constituído família, ser sustentado pelas igrejas. Paulo tinha direito a todas essas coisas, mas Paulo abdicou de todas elas por causa da igreja, por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo diz: está aqui o meu exemplo, está aqui o meu testemunho, está aqui a minha vida, para que vocês possam ver em mim o que significa viver de fato pelo evangelho e não pelos meus próprios desejos e direitos. É por isso que Paulo, então, no versículo 5, ele faz mais uma pergunta. Ele diz: será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Ou seja, Paulo está lembrando do fato de que ele e Barnabé, eles trabalhavam para além do ministério, não é? O apóstolo Paulo, ele tinha a capacidade, o talento de fazer tendas, e ele fez isso em alguns momentos do seu ministério. E Paulo diz: será que só eu tenho que trabalhar? Será que os apóstolos não? E aqui, a partir desse versículo, ele começa a usar diversas ilustrações, muitas ilustrações, diversos argumentos, para mostrar um princípio fundamental. Aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. E aqui veja o que Paulo está fazendo, né? Paulo está de forma muito sábia, de forma muito até complexa, estabelecendo seus direitos para, no fim das contas, arrematar os coríntios com a sua renúncia. Veja então os argumentos que Paulo vai colocar aqui do versículo 7 ao 11, como ele vai colocando cada vez mais em perspectiva o direito que ele possui. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 7. Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como um homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais. E aqui, irmãos, Paulo vai utilizar uma sequência bem longa de ilustrações aqui. Ilustrações que podem ser facilmente entendidas. Primeiro, ele usa uma sequência de ilustrações do dia a dia para mostrar que o trabalhador é digno da sua recompensa. E primeiro ele questiona: qual é o soldado que vai para a guerra às suas próprias custas, não é? Qual é o soldado que o governo manda lá a nota e diz: olha, a gente está convocando você para a guerra, a gente está convocando você para trabalhar aqui nas forças militares, mas você arrume o dinheiro para você comprar a sua arma, para comprar seu colete, a sua farda, para você comprar sua granada, para você comprar os seus mantimentos, e você não vai receber nada por isso, você vai por conta própria. Quem é que faz isso? Qual é o governo que faz isso? Quem é que vai para uma guerra às suas próprias custas? Além disso, Paulo questiona: qual é o agricultor que planta uma vinha e não vai colher dos frutos dessa vinha? Quem é que planta uma vinha e não vai comer da uva que plantou? Ou não vai beber do suco da uva, do vinho que aquela vinha produziu? Além disso, quem é que tem um rebanho, que cuida do rebanho todo dia e não se alimenta do seu leite? Seguindo a mesma lógica, irmãos, tão simples como nós conhecemos, aquele que se ocupa com o serviço da palavra de Deus, da pregação da palavra, como o apóstolo Paulo, tinha todo o direito de viver por essa mesma palavra. Todos nós conhecemos muito bem, irmãos, essa lógica. Quando nós produzimos algo na agricultura, nós fazemos isso pensando em colher aquilo que nós plantamos. Ninguém planta pensando em não colher. Todos nós plantamos pensando em colher. Todos nós criamos animais pensando em ter algum tipo de retorno desses animais. Todos nós trabalhamos pensando em ter algum tipo de retorno. E por isso Paulo está dizendo: só eu que trabalho com o evangelho e não deveria esperar retorno algum? Esses são argumentos do dia a dia, mas Paulo também faz questão de usar outro tipo de argumento, o argumento da lei de Deus. E aí ele se lembra da lei de Moisés, ele lembra daquilo que está escrito em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, quando a lei de Moisés diz: não amarre a boca do boi quando ele pisa
o trigo, né? E o que acontecia, irmãos? Existia um tipo de moinho que era como se fosse uma roda, né? Que girava, se colocava o trigo, a roda girava, uma roda de pedra grande girava, e essa roda de pedra passava por cima do trigo e descascava o trigo, e o trigo já caía dentro de um buraco que existia debaixo dessa roda, e então era separado o trigo, né, da casca, separada a semente da casca, por assim dizer. E quem fazia essa pedra se mover era justamente um boi, né, um boi com a sua força. E então Moisés fez questão, né, Deus falando ao coração de Moisés, fez questão de escrever: não amarre a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. Por quê? Enquanto o trigo era debulhado, naturalmente o boi ia comendo um pouco do trigo que ia caindo. Mas a grande questão, irmãos, é que Paulo diz: essa lei não foi escrita por causa de bois. E quando nós lemos essa lei, nós pensamos: poxa, Deus está cuidando do boi, não é? Afinal de contas, é o boi quem está comendo, é o boi que vai ficar com fome se não comer. Então Deus está preocupado com os animais. Deus está preocupado com o boizinho que está lá fazendo o trabalho dele e que não poderia comer. Mas Paulo diz enfaticamente: Deus não está preocupado com o boi quando ele escreveu essa lei, mas sim com os homens. E a gente pensa, irmãos, como assim? O mais provável, irmãos, aqui é que quando Moisés escreveu essa lei, de fato, Deus estava pensando nos homens. Isso porque durante todo o capítulo 25, as leis falam sobre o relacionamento dos homens e não sobre animais. E até é estranho quando a gente lê o capítulo 25 de Deuteronômio, eu peço que você leia depois, você vai observar que nenhuma lei fala de animal, só essa. E a razão para isso, irmãos, é que Moisés estava falando no caso de um boi alugado para o trabalho. Imagine, se você tem um boi que debulha o trigo, você não iria impedir seu boi de debulhar o trigo, né? Não faz sentido, o animal é seu. E você vai fazer o animal passar o dia todinho trabalhando, moendo o trigo, e vai deixar ele com fome? O boi, ele vale financeiramente muito mais do que o trigo. Então é melhor você perder um pouco de trigo, mas ter um boi forte, gordo, do que você ganhar um pouquinho de trigo e o boi ficar magro e fraco, né? Não faz sentido se o boi for seu. Amarrar a boca do boi só faz sentido se o boi não for seu. E era isso que provavelmente acontecia. Alguém alugava um boi para moer o trigo, e como o boi não era dele, ele amarrava a boca do boi e pegava o boi gordo e entregava o boi com fome para o dono. E isso prejudicava quem? Não só o boi, prejudicava o dono do boi que alugou. E é por isso que Paulo está dizendo: não foi por causa de bois que Deus escreveu esse trecho da palavra, mas foi por causa do homem, por causa da nossa tentativa muitas vezes de prejudicar uns aos outros e de não dar ao nosso próximo aquilo que é devido a ele. E é por isso que Paulo vai citar essa lei aqui, para nos mostrar esse princípio claro, que o trabalhador é digno do seu trabalho. Em outras palavras, o que Paulo está estabelecendo aqui, irmãos, é um princípio da honestidade e da retribuição. Cada um que faz o seu trabalho deve receber por isso. E é por isso que no versículo 10, Paulo lança mais uma ilustração da vida comum, quando ele diz: quem lavra a terra, quem prepara a terra, faz isso na esperança de colher, na esperança de que vai receber a parte que lhe é devida. Nenhum trabalhador do campo trabalha no sol quente, trabalhando a terra, regando a terra, preparando, arando, para no fim das contas não colher. Todos fazem na esperança de colher o seu trabalho. Todo o que trabalha faz na esperança de receber o que é seu, e por isso Paulo usa isso como ilustração para estabelecer o princípio: o trabalhador é digno do seu trabalho. E ele vai amarrar isso muito bem no versículo 11, quando ele usa a ilustração da vida do campo e aplica para a vida espiritual, quando ele diz: se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais. E aqui, irmãos, o raciocínio de Paulo, ele vai do que é mais valioso para o que é de menor valor. Paulo está dizendo: irmãos, se eu como apóstolo, se os pregadores da palavra do Senhor Jesus Cristo, se os pastores, se os presbíteros que se dedicam à pregação da palavra, eles dão a vocês o que é muito mais valioso, que é a própria palavra, porque eles não receberiam algo que é de menor valor, como bens materiais. Irmãos, eu sei que esse é um texto difícil por duas razões. Primeiro, porque como pastor pode parecer que eu estou falando em causa própria, não é? E além disso,
é um texto difícil porque, infelizmente, não só essas passagens, como outras passagens das Escrituras, têm sido distorcidas pelo falso evangelho da prosperidade, né? Pela teologia da prosperidade, por alguns pastores que enfatizam tanto o contribuir, o dar, o dizimar, que no fim das contas eles fazem pensando em receber benefícios, em receber lucro, em receber dinheiro. E de fato, toda essa distorção da palavra de Deus torna muitas vezes esses temas sensíveis na igreja do Senhor. Mas a verdade é que esses temas são importantes, afinal de contas, eles estão na palavra de Deus. Não só nessa carta, mas ao longo da palavra do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo está mostrando aqui. O que Paulo está nos mostrando é que, para muito além dessas distorções, desses exageros de pastores e outros charlatões oportunistas que querem roubar o dinheiro das pessoas, Deus estabeleceu um princípio claro: aquele que se dedica à pregação da palavra deve receber como fruto do seu trabalho sustento e bens materiais. E o raciocínio de Paulo é o seguinte: as coisas espirituais valem muito mais do que os bens materiais. E se alguém entrega a você bens espirituais, você deve recompensá-lo com bens materiais. Ele é digno de receber isso da parte da igreja. E acontece, irmãos, os dois extremos, não é? Acontece o extremo de pastores, charlatões que buscam tirar o dinheiro das pessoas, buscam roubar, buscam enriquecer às custas da igreja, mas também acontece o exagero de igrejas, de pessoas que entendem que o pastor não deve ser sustentado ou os missionários não devem ser sustentados porque eles devem trabalhar, tem outros trabalhos à parte da pregação da palavra. E o que muitas vezes acontece é uma consequência prática muito óbvia. Quando o pastor, quando o missionário, ele precisa dedicar 8 horas do seu dia a um trabalho comum, né, além do trabalho do ministério, qual é o tempo que ele vai ter para se dedicar ao serviço da igreja, ao serviço do campo missionário e assim por diante? O resultado dessa sequência é: o pastor, o missionário, ele não tem tempo para estudar, ele não tem tempo para se dedicar, ele não tem tempo para visitar, ele não tem tempo para aconselhar, ele não tem tempo para orar. E então, no domingo, no dia do Senhor, as pregações são frias, são rasas, os aconselhamentos não ajudam as pessoas, as orações não são sequer feitas. E no fim das contas, quem perde é a própria igreja. Porque a igreja deixou de semear, agora ela vai perder o que é mais importante, que são os bens espirituais. É por isso, irmãos, que Paulo está deixando o princípio aqui muito claro. Aquele que prega a palavra, ele tem o direito de viver pela palavra. Aquele que semeia bens espirituais deve colher bens materiais da parte da igreja. Isso é um princípio inequívoco da palavra do Senhor, repetido nessa carta, na carta aos Gálatas, na primeira carta de Timóteo, no Evangelho de Lucas e em outros trechos da palavra, na palavra de Deus. Eu me lembro, logo quando eu decidi deixar a faculdade que eu fazia para fazer o seminário, conversando com um familiar crente, né? E eu disse: olha, eu vou deixar a faculdade e vou para o seminário. E ele olhou assim para mim e disse: você não deveria fazer isso, você deveria terminar o seu curso, tem a oportunidade de concurso aí, tem a oportunidade de você fazer outras coisas na sua vida, você não deveria fazer isso. Eu disse: não, mas eu sei disso tudo, mas eu tenho convicção do que Deus quer para mim e eu quero fazer o seminário e tal. Aí ele olhou para mim e disse assim: mas eu não acho certo não, pastor, ser sustentado pela igreja não. Eu não tinha muita resposta para dar, né? Era um familiar meu, eu não ia brigar com ele por conta disso, mas o que ele queria dizer era: você está escolhendo ser sustentado pelos outros e isso não é honesto. Em outras palavras, o que ele estava dizendo era isso, né? Você está escolhendo ser sustentado pelos outros ao invés de trabalhar. Mas o que Paulo está estabelecendo, irmãos, aqui é um princípio muito mais verdadeiro e preciso do que o princípio de que o pastor ele vive para ser sustentado pelos outros. O princípio que Paulo está estabelecendo aqui é que pastores, presbíteros, missionários que vivem da pregação da palavra, eles têm o direito de participar dos benefícios que Deus dá à igreja. Porque eles são semeadores das coisas espirituais. Porque eles são trabalhadores que são dignos de seu trabalho. Pastores fiéis, missionários fiéis não são aproveitadores. Não são preguiçosos que vivem da igreja.
São trabalhadores fiéis e que devem receber com fidelidade aquilo que lhes é digno, a porção que lhe é dada. Por isso, aquele que contribui na igreja deve contribuir com alegria. Se ele contribui para um presbítero fiel, para um pastor fiel, para um missionário fiel, ele deve fazer isso com alegria. E nós, com alegria, irmãos, cada um de nós deve contribuir com prazer e satisfação para aqueles que nos dão benefícios espirituais e para aqueles que levam a palavra de Deus ao mundo. A nossa contribuição para missionários, para missões, para pastores, enfim, não deve ser feito com tristeza ou com um senso simplesmente de obrigação, mas deve ser feito com um senso de alegria e de prazer, porque nós estamos sustentando semeadores de bens espirituais. No versículo de 12 a 14, então, Paulo vai chegar no ponto para o qual toda a sua argumentação está levando aqui. E aqui, então, ele vai nos mostrar o princípio da sua renúncia como exemplo para a atitude dos coríntios. Versículo 12 vai nos dizer assim: se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Irmãos, nós vemos que mais uma vez Paulo ressalta o seu direito particular de receber sustento da igreja de Corinto. E aqui mais uma vez ele volta um pouco atrás na história, né, para lembrar: eu plantei a igreja, e se vocês sustentam a outros como vocês sustentam hoje, vocês tinham muito mais a obrigação de me sustentar, porque eu fui o primeiro que pregou a palavra para vocês, mas eu nunca pedi isso para vocês. Como plantador daquela igreja, Paulo tinha todo o direito de receber o sustento daqueles irmãos, mas Paulo diz: eu fiz questão de não pedir a vocês isso, porque eu não queria colocar um obstáculo para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não queria colocar um obstáculo para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 13, então, nós vemos com mais nitidez o propósito de Paulo ao lembrar dos seus direitos. Paulo não está lembrando dos seus direitos para pisar os irmãos. Paulo não está lembrando dos seus direitos para obrigar os irmãos a darem mais para ele. Pelo contrário, Paulo está lembrando dos seus direitos para traçar um princípio fundamental, estabelecer o seu exemplo de renúncia, para que aqueles irmãos estivessem prontos a renunciar também os seus próprios direitos. Paulo está dizendo: irmãos, esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que nos chama a renunciar os nossos próprios direitos, uns pelos outros, renunciar os nossos próprios direitos por causa do Evangelho. E vejam, para que vocês pudessem conhecer a palavra, para que vocês pudessem crescer espiritualmente, eu abdiquei dos meus direitos e agora vocês não estão dispostos a abdicar dos seus próprios direitos uns pelos outros. O testemunho de Paulo, irmãos, era um exemplo de abnegação por causa do Evangelho. E Paulo ainda inclui, não é, no seu argumento, o trabalho dos levitas, dos sacerdotes. Mais uma vez ele cita a palavra de Deus, o Antigo Testamento, quando ele lembra que os sacerdotes e levitas, eles comiam e eram sustentados pelas demais tribos, porque eles trabalhavam no templo e no altar. Tudo isso para relembrar o que o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Lucas: o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. No exemplo de Paulo, irmãos, nós podemos aprender que quando nós estamos lidando com questões na igreja, o mais importante não é o direito que nós temos. Muitas vezes nós estamos na igreja para brigar pelos nossos direitos. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós não temos a capacidade de ceder, de abrir mão, de deixar de lado aquilo que nos agradaria. E muitas vezes nós temos conflitos, questões na igreja que atrapalham a própria pregação do Evangelho, que atrapalham o próprio crescimento do reino, porque cada um briga pelo que é seu, cada um briga pelo seu próprio direito, e há choque, há conflito, há briga e assim por diante. E Paulo está dando um testemunho totalmente contrário a isso. Paulo está dizendo: irmãos, eu abri mão de tudo que eu tinha direito por causa do Evangelho, por causa do reino do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta, irmãos, inevitável que nós
temos diante de nós nessa noite o quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos direitos que nós temos por causa do Evangelho, por causa da Igreja, por causa do Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós estamos dispostos a perder uma discussão para que Cristo seja glorificado? Quantos de nós estamos dispostos a perder para que Cristo ganhe em nosso meio? Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão, renunciar àquilo que deveria ser nosso, para que a igreja seja abençoada, para que o Evangelho seja pregado? Irmãos, naturalmente nós iremos brigar pelo que é nosso. Naturalmente nós iremos fazer conflito e confusão para termos o que é nosso. Mas Paulo aqui nos ensina um princípio totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. No mundo nós aprendemos a brigar pelos nossos direitos. Paulo nos ensina a abdicar dos nossos direitos por causa de Cristo e do seu Evangelho. Com o seu exemplo de renúncia, irmãos, Paulo vai tratar sobre um problema teológico de forma pastoral. E é aqui que nós aprendemos mais sobre o pastor Paulo. Chega para ele uma questão teológica. Nós podemos ou não comer carnes sacrificadas a ídolos? Nós podemos ou não participar do culto a falsos deuses? Uma questão puramente teológica. E antes de Paulo lançar alicerces teológicos, Paulo lança uma exortação pastoral e diz: irmãos, vocês estão dispostos a abrir mão da liberdade que vocês têm e do direito que vocês têm por causa do Evangelho, por causa de Cristo? Se vocês estiverem dispostos a fazer isso, está resolvido o problema. Se vocês estiverem dispostos a seguir o meu exemplo, se vocês estiverem dispostos a seguir o meu próprio testemunho, não vai haver conflito algum entre vocês. Só há conflito entre vocês porque cada um luta pela sua liberdade e pelo seu próprio direito. E aqui nós aprendemos mais sobre o coração do apóstolo Paulo, sobre o coração do pastor Paulo, que nos ensina de forma muito prática que muito mais do que conceitos teológicos bem formulados na nossa mente, nós precisamos ter um coração disposto a amar e a abdicar por causa de Cristo, do reino e do Evangelho. Cada um de nós, irmãos, deve estar disposto na igreja, por causa do reino, por causa de Cristo Jesus, a renunciar direitos e liberdades por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não se apegue ao que você tem nesse mundo. Não se apegue àquilo que é de direito seu nesse mundo. Não se apegue às liberdades que você tem. Não se apegue àquilo que você acha que lhe pertence e que é seu. Esteja disposto a abdicar de todas essas coisas, se preciso for, por causa de Cristo. Esteja disposto a deixar todas essas coisas por causa de Cristo Jesus. Para que nós possamos lembrar daquilo que Jesus mesmo nos ensinou nos Evangelhos, quando Ele nos lembrou que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um grande tesouro e vende tudo o que tem por causa desse tesouro. Que nós estejamos dispostos a abdicar do que for, seja dos nossos direitos, das nossas liberdades, por causa do grande tesouro que nós encontramos, Cristo e o seu Evangelho. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Porque num mundo onde nós aprendemos a lutar, brigar pelo que é nosso, no reino dos céus vale a lógica inversa. Nós somos chamados a abdicar, a renunciar. Tudo isso por causa do que nós recebemos em Cristo Jesus. Nos dá, Senhor Deus, um coração semelhante a Cristo, que não julgou como usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, veio ao mundo, se fez homem, foi humilhado e morreu na cruz para que nós, pecadores, tivéssemos vida eterna. Nos dá um coração semelhante ao do apóstolo Paulo, que abdicou dos seus direitos como apóstolo por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nos dá, Senhor Deus, um coração semelhante ao homem daquela parábola que vendeu tudo o que tinha por causa do grande tesouro que encontrou. Que nós sejamos, ó Deus, dispostos a deixar tudo o que temos e somos, renunciar a direitos e liberdades por causa do Evangelho de Cristo, por causa dos nossos irmãos, para que os nossos irmãos não venham a tropeçar, para que a igreja venha a crescer, para que o reino avance, para que o Evangelho salve novas pessoas.
E que assim, ó Deus, a tua igreja seja edificada, não sobre o nosso orgulho, mas sobre a nossa disposição de renunciar. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.